Hoje a gente vai começar a considerar outro trecho de toda essa passagem do Sermão do Monte. E hoje a gente vai concentrar a nossa atenção entre os versículos 43 até o versículo número 48. E aí a gente vai encerrar, pelo menos a gente vai dar o pontapé inicial para a gente encerrar esse primeiro capítulo das bem-aventuranças, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus. Então, depois de alguns estudos, depois de algumas considerações, a gente já está assim caminhando para a primeira parte, vamos assim dizer, do Sermão da Montanha. Então abram aí, Mateus capítulo 5, versículos 43 até o versículo número 48. Assentados como vocês estão, depois que todo mundo tiver aberto as suas Bíblias, a gente procede com a leitura e depois segue com o momento de instrução. Mateus 5, versos 43 até o versículo número 48. Todos abriram? Irmãos, irmãs, diz-nos o seguinte a palavra do Senhor. Mateus 5, 43 até o versículo número 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Até aqui, até o versículo 48, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho, preste atenção nisso, quando comparado à atitude normal, à atitude natural do ser humano, sempre vai se mostrar como uma loucura. Repetindo, o Evangelho, quando comparado à atitude natural do ser humano, sempre parecerá algo louco, insano, insensato. Por que nós fazemos isso? Por que nós dizemos essas coisas? Por uma razão muito simples. Porque Deus, meus irmãos, minhas irmãs, trabalha em um nível espiritual. Deus, Ele trabalha em um nível excelente dentro das suas relações, nas quais nós nos encontramos. Enquanto nós somos pessoas pecadoras, falhas, imperfeitas. Por isso, sempre há essa distinção em relação ao trato de Deus, em relação ao nosso trato, quer seja em relação a Ele, Deus, quer seja em relação às demais pessoas. Um exemplo disso que nós estamos falando, dessa discrepância, no agir de Deus em relação ao nosso agir, é o padrão que muitas vezes a gente desenvolve nos nossos relacionamentos, nos relacionamentos humanos, nos relacionamentos que nós temos com as demais pessoas. Por natureza, irmãos e irmãs, nós somos tendentes, e de certa forma a gente viu isso no estudo anterior, a devolver com mágoas, rancores, os males que nós sofremos, os males que nós padecemos por parte das pessoas. No máximo, meus irmãos, no máximo, minhas irmãs, conseguimos responder com bom grado quando as pessoas agem dessa forma, quando as pessoas agem dessa maneira em relação a cada um de nós. Contudo, conforme nós veremos, conforme nós vemos em Deus, Ele tem um padrão diferente e Ele age de maneira completamente diferente. Então, é dentro dessa realidade que nós chegamos às exigências desse texto que nós temos diante de nós. Mateus capítulo 5, versículo 43 até o versículo de número 48. Dessa exigência perfeita, dessa exigência excelente que Deus nos faz enquanto filhos seus, dessas exigências que Deus nos faz enquanto seus discípulos, de nós agirmos dentro de um padrão mais elevado, no que diz respeito aos nossos relacionamentos pessoais, aos nossos relacionamentos com as demais pessoas.
conforme nós estamos vendo ao longo de todas essas últimas passagens, desde o versículo 21, Cristo aqui, nessa parte do Sermão do Monte, ele está desenvolvendo aquilo que nós chamamos de a ética do reino, que envolve várias posturas, que envolve várias atitudes que nós devemos ter. E em relação aos últimos estudos que nós estamos tendo, a ética dos relacionamentos humanos. Qual é a ética cristã dentro dos relacionamentos que nós temos com as demais pessoas? Qual é o padrão que a gente deve ter? Quais são as atitudes que nós devemos desenvolver para que assim nós sigamos o padrão de Cristo, para que assim nós nos sujeitemos aos seus ensinamentos que nos dirigem quanto a esse aspecto em relação à nossa vida? Nós tivemos, meus irmãos, minhas irmãs, nos dois últimos domingos passados, os ensinos que Cristo ele nos deu em relação à vingança. E ele foi muito claro, ele foi muito taxativo, quando ao nos instruir em relação a esse aspecto de nos proibir a toda e qualquer atitude vingativa, a toda e qualquer retaliação que porventura venhamos a fazer quando nós sofremos o mal por parte das pessoas. Isso ficou muito claro, em especial entre os versículos 38 até o versículo 42 de Mateus capítulo 5. Contudo, Cristo ele não parou por aí. Ele não só nos ensinou o que nós não deveríamos fazer, ou seja, a gente não deve se vingar, e Cristo ele vai um pouco mais adiante. Cristo ele vai um pouco além, elevando ainda mais esse nível que nós devemos ter diferenciado nas nossas relações. Então, diante dos males recebidos, diante das injustiças sofridas, diante das tribulações que muitas vezes a gente padece, Cristo nos ensina, meus irmãos, Cristo nos ensina, minhas irmãs, que nós devemos demonstrar amor em relação a essas pessoas, que nós devemos demonstrar amor em relação a esses seres humanos, aquelas pessoas que são detratoras, aquelas pessoas que nos prejudicam, aquelas pessoas que nos fazem mal. Então a gente deve ter uma atitude ativa em relação a elas, a gente deve ter uma postura ativa em relação a elas. Então perceba, são dois lados de uma mesma moeda. Se de um lado, quando nós sofremos, se de um lado, quando nós padecemos, se de um lado, quando as pessoas nos fazem mal, a gente não pode se vingar, é atitude negativa, passiva. Por outro lado, a gente deve agir. Agir como? Com amor. Então veja que são dois lados de uma mesma moeda. Você não deve fazer determinada coisa, ou seja, você não deve se vingar, e você tem a obrigação de fazer uma outra coisa, ou seja, você tem que amar aos seus inimigos. Então, hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, a gente vai considerar os ensinamentos de Cristo em relação ao amor. E aqui, conforme nós falamos agora há pouco, Cristo ele está fechando toda essa sequência do Sermão do Monte, que trata sobre a ética dos relacionamentos, sobretudo que trata sobre a ética nos relacionamentos, sobretudo nos relacionamentos pessoais. Então, quando nós somos ofendidos, quando nós padecemos mal, além da vingança que é proibida, Cristo nos exige que nós devemos exercer o amor em relação a essas pessoas. Então, ao longo do nosso estudo, dentro dessa passagem, eu queria considerar pelo menos 4 pontos. Eu queria considerar pelo menos 4 divisões. Muito provavelmente a gente não vai concluir esse estudo hoje, mas pelo menos eu queria trabalhar os 2 primeiros pontos, as 2 primeiras divisões. E quais são as quatro divisões que a gente vai trabalhar aqui nessa passagem? Em primeiro lugar, a gente vai ver as distorções do Antigo Testamento que os rabinos eles ensinavam em relação ao amor. Depois, a gente vai trabalhar a ordem que Cristo nos dá para praticarmos o amor. Depois, em terceiro lugar, a gente vai ver o propósito da prática do amor em relação às nossas vidas. E fechando, a gente vai trabalhar o desafio da prática do amor. Então, pelo menos, a gente vai trabalhar esses 4 pontos: as distorções do Antigo Testamento em relação aos rabinos sobre o amor, a ordem de Cristo para a prática do amor, o propósito da prática do amor e o desafio da prática do amor. E sempre com esse pensamento na nossa mente, e sempre com esse pensamento no nosso coração: o nível de Cristo ele é excelente, o nível de Cristo ele é alto, e a gente vai ver como é que ele trabalha essas coisas e qual o recurso que a gente tem para poder realmente vivenciar
essas exigências que Cristo nos dá através da sua palavra. Então, vamos lá. Vamos começar a considerar o primeiro ponto. E aí, quando a gente fechar o primeiro ponto, eu abro para os irmãos, para alguma pergunta, alguma colocação, alguma exposição, e assim a gente enriquecer junto a nossa aula na manhã de hoje. Então, em primeiro lugar, distorções do Antigo Testamento sobre o amor. Distorções do Antigo Testamento sobre o amor. Vejam aí o versículo 43. Mateus capítulo 5, versículo 43. Mateus capítulo 5, versículo 43. Olhem só o que Cristo fala aqui. Mateus 5, 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O que é que nós encontramos aqui, meus irmãos? O que é que nós encontramos aqui, minhas irmãs? A gente vê o Senhor Jesus Cristo, nesse momento do Sermão do Monte, destacando a distorção. Preste atenção nisso. Aqui a gente vê o Senhor Jesus Cristo, nesse momento do Sermão do Monte, destacando a distorção que os rabinos, ou seja, os religiosos dos tempos do Senhor Jesus Cristo, eles fizeram quanto aos mandamentos que nós temos no Antigo Testamento em relação ao amor e ao amor ao próximo. Então, que fique muito claro esse ponto, que fique muito clara essa verdade. Aqui, no versículo 43, Cristo ele está destacando, infelizmente, a distorção que foi feita dentro do mandamento do Antigo Testamento de amar e amar ao próximo. Aí você pode perguntar, e foi feito isso mesmo? Foi. E foi feito isso mesmo? Com toda certeza. Pelo menos de três formas, pelo menos de três maneiras. Os rabinos, eles diminuíram as exigências que Deus havia prescrito no Antigo Testamento em relação ao amor quanto ao próximo. Mas não só isso. Os rabinos, dentro desse mandamento de amar o próximo, eles incluíram sentimentos pecaminosos que não haviam sido dados por Deus, que não haviam sido prescritos pelo Senhor. E se não bastasse, em terceiro lugar, os rabinos, eles incluíram determinados grupos na demonstração desses sentimentos pecaminosos. Veja como foi completamente pervertido o mandamento do Senhor em relação a isso aí. Veja como os rabinos distorceram completamente aquilo que Deus havia dito no Antigo Testamento. Observe, há algumas passagens aqui nesse trecho do Sermão do Monte, onde Cristo ele vai trazendo o ensinamento do Antigo Testamento. Às vezes os rabinos interpretaram mal, às vezes fizeram algum tipo de distorção, mas no caso desse aqui especificamente falando, a distorção foi gritante, a distorção foi muito grande, e ela envolveu esses três aspectos. Eles diminuíram o nível de exigência que Deus havia determinado, eles incluíram sentimentos pecaminosos que Deus não havia dado, e eles incluíram grupos na demonstração desses sentimentos pecaminosos, desses sentimentos errados em relação a essas pessoas. Então, vamos ver, uma por uma, essas distorções, vamos ver, um por um, esses erros e perceber como os rabinos, eles distorceram completamente aquilo que Deus havia dado, aquilo que Deus havia prescrito. Então, em primeiro lugar, o primeiro erro deles, diminuíram o nível da exigência do mandamento de Deus, diminuíram o nível da exigência do mandamento do Senhor. Por quê? Porque quando a gente olha, e a gente vai olhar já já, aquilo que Deus havia dado, aquilo que Deus havia ordenado no Antigo Testamento, a lei, ela determinava que o amor ao próximo, isso Deus já havia ordenado aos judeus no Antigo Testamento, ele deveria ser na mesma proporção. Ele deveria ser na mesma intensidade em que os judeus, eles amavam a si mesmos. Infelizmente, eles omitiram essa exigência. Eles omitiram esse detalhe. Então, abram aí, por favor, livro de Levítico, capítulo 19. E aqui, vale a pena ressaltar, Levítico 19. Levítico 19. Aqui, vale a pena ressaltar que é muito equívoco você defender o que muitas pessoas infelizmente defendem, que no Antigo Testamento existia essa regra, né, do ódio, e no Novo Testamento existe esse princípio do amor,
como se fossem duas coisas distintas, Antigo e Novo Testamento. Não, meus irmãos. Não, meus irmãos. Quando Cristo, Ele nos ordena amar o nosso próximo como a nós mesmos, isso já havia sido ensinado, isso já havia sido determinado por Deus ao povo de Israel desde o Antigo Testamento. E nesse trecho que nós vamos ler a partir de agora, Levítico 19, versículos 17 e 18, a gente vai perceber isso com clareza, a gente vai perceber isso com facilidade. Então veja, nos tempos de Cristo, os rabinos diziam: amarás o teu próximo, somente isso, e odiarás o teu inimigo. Jonas? Levítico 19, 17 e 18. 17 e 18. Então veja, os rabinos nos tempos de Cristo diziam: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas será que era isso que a lei ensinava? Será que era nessa intensidade que a lei falava? Então a gente vai ver a partir de agora que não era bem assim. Olha só, Levítico 19, versículos 17 e 18. Levítico 19, versículos 17 e 18. Veja que a gente está aqui na lei. Veja que a gente está aqui no Antigo Testamento, ok? Então, olha só o que nós temos aqui, versículo 17: não aborrecerás teu irmão no seu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Muito bem, versículo 18, olha só: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Veja agora: mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Percebe essa diferença? Percebe essa diferença? Então, o que é que a lei determinava? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que é que os rabinos ensinavam? Amarás o teu próximo. Esqueceram desse detalhe. Que detalhe? De amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Por que isso, meus irmãos? Porque isso eleva o nível de exigência. Porque todos nós, naturalmente, já temos a tendência de nos amarmos. Não sei se vocês perceberam, mas na Bíblia não existe essa ordem, que vocês se amem a si mesmos, que vocês se amem a si mesmos, porque isso já é natural, isso já é espontâneo, a gente já tem esse alto amor em relação a nós mesmos. E aí, o que é que Deus ordenava? Da mesma forma como você se ama a si mesmo, ama o seu próximo, na mesma proporção, no mesmo nível, na mesma intensidade. Mas aí o que foi que os rabinos fizeram? Ocultaram, simplesmente disseram: amarás o teu próximo. E aí não falaram mais como a ti mesmo. Por quê? Você podia amar de qualquer forma. Por quê? Porque você podia amar de qualquer maneira. Então eles extraíram essa exigência, que faz toda a diferença em relação ao Antigo Testamento, que o amor que a gente deve ter para com o nosso próximo, que o amor que nós devemos ter para com o nosso semelhante, ele deve ser na mesma intensidade como nós nos amamos a nós mesmos. E nós amamos muito a nós mesmos. A gente não admite o nosso orgulho ferido, a nossa autojustiça afetada ou quaisquer outras coisas nesse sentido. Então, é dentro desse padrão, é dentro desse nível que nós deveríamos amar, isso já prescrito desde o Antigo Testamento. Então, os rabinos excluíram esse nível de exigência. Ama ao teu próximo, ama ao teu próximo, mas não especificaram em que nível, em que proporção, como a ti mesmo. Então observe que no Antigo Testamento já havia essa determinação, no Antigo Testamento já havia essa prescrição. Eu acho fantástico quando a gente vê, por exemplo, versículo 18, e no final do versículo 18 a gente vê a razão pela qual nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. O Senhor diz: eu sou o Senhor. Quem determina isso é Ele, quem nos ordena isso é Ele. E se nós não estivermos agindo em conformidade com essa ordem, nós estamos indo de encontro àquilo que Deus ele determina dentro da sua soberania, dentro da sua condição de Deus. Então, fica a pergunta: quais são as distorções que a gente vê em relação àquilo que era ensinado nos tempos de Cristo quanto ao amor ao próximo? Em primeiro lugar, essa distorção. Os rabinos, eles diminuíram o nível de exigência do mandamento. Não colocaram como a ti mesmo. E assim qualquer tipo de demonstração de amor para ele já era suficiente. Um erro, uma falha, um pecado. Mas não só isso. Em segundo lugar, os rabinos eles distorceram esse mandamento do Senhor, incluindo sentimentos pecaminosos que Deus não havia prescrito, incluindo sentimentos pecaminosos que Deus não havia determinado. Veja aí mais uma vez, Mateus capítulo 5, versículo 43.
Olha só o que eles ensinavam nos tempos de Cristo. Olha só o que eles ensinavam nos tempos do Senhor. Eles diziam: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Será que havia isso na lei? Odiar? Será que Deus determinava isso na lei do Senhor? Será? Não, meus irmãos, não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Deus prescrevia que até mesmo as possessões, as posses dos nossos inimigos, se nós tivéssemos condições de preservá-las, nós deveríamos preservar e não nos vingarmos ou fazer qualquer mal em relação a esse aspecto. Até mesmo as posses. Olhem só o que nos diz Êxodo capítulo 23. Olhem só, Êxodo capítulo 23. Versículos 4 e 5. Êxodo 23, versículos 4 e 5. Êxodo 23, versículos 4 e 5. Olha só o que Deus determinava em relação àquilo que nós deveríamos fazer com as possessões dos nossos inimigos. E não tem nada de vingança, não tem nada de ódio, não tem nada de retaliação. Êxodo 23, versículos 4 e 5. Êxodo 23, versículos 4 e 5. Olhem só aqui, meus irmãos, esse detalhe da lei. Olhem só. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 23, 4 e 5. Se encontrares desgarrado o boi de quem? Do teu inimigo. Aqui não é do teu amigo não. Êxodo 23, versículo 4. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, veja, lhe reconduzirás. A quem? Ao teu inimigo. Então, se isso acontecesse, a sociedade de Israel era uma sociedade agrária, né? Então não existia lá não só a questão da plantação, mas a questão da pecuária. Então, se porventura você encontrasse o boi ou um jumento do seu inimigo, você não deveria fazer mal ao animal, nem tampouco tomá-lo para si. Você deveria reconduzir aquele animal para o seu dono, mesmo que ele fosse o seu inimigo. Perceba, meus irmãos, que o nível de exigência já é alto, desde o Antigo Testamento, já é alto. Então, olhem só, versículo 5. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Então, suponhamos que você visse lá o jumentinho do seu inimigo, e aí, em virtude do peso que ele estivesse carregando, não pudesse nem se levantar. Não, vou deixar para lá, é jumento do meu inimigo, eu não quero nem saber que ele morra. Não. A Bíblia diz que você deveria erguer, ajudar aquele animal, fazer o seu auxílio, dar a sua atenção. Então, não existia isso, meus irmãos. Não existia isso, minhas irmãs, de odiar o inimigo. Isso foram os judeus, naquele contexto de Jesus, que acrescentaram, que aumentaram da lei. Eles distorceram completamente aquilo que Deus ele havia determinado. E a gente percebe, né? Como é fácil para o ser humano distorcer aquilo que Deus diz. Deus fala uma coisa, aí você distorce, para que você possa harmonizar as suas distorções, as suas conveniências ao seu bel prazer. Então, fica claro aqui, o ódio não tinha espaço dentro da relação entre os judeus, principalmente quanto aos seus inimigos, até mesmo com os seus animais. Então, nesse segundo aspecto, os judeus, os rabinos, eles distorceram completamente a lei de Deus. Mas não só isso. Em terceiro lugar, eles distorceram esse mandamento do Antigo Testamento de amar o próximo, incluindo determinados grupos na demonstração desses sentimentos pecaminosos. Vejam aí, Mateus capítulo 5, versículo 43. Ele fala, né? Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Meus irmãos, minhas irmãs, para os judeus só existia um próximo, seja ele da sua família, pai ou filho, seja ele da sua parentela, seja ele da sua tribo,
no máximo, aqueles que eram também israelitas. Então, na mente do israelita, na mente do judeu, o próximo deles ia até os seus patrícios, os seus conterrâneos. Não é povo de Israel? Não. Não faz parte do povo da aliança? Não. Então é meu inimigo. Era essa a filosofia, era esse o pensamento dos judeus. Se você não fosse judeu israelita, se você não pertencesse à sua parentela, se você não fizesse parte da tribo deles, você era um inimigo. E então, era nesse sentido aqui que Cristo falou: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, era a prescrição para se odiar qualquer um que não era judeu. Era a prescrição para odiar qualquer um que não fosse israelita. E era assim que os judeus viviam. Na verdade, aqui para nós, é assim que muitos judeus ainda hoje vivem. Ele e os outros. Ele e o resto do mundo, entendeu? Então, infelizmente, os judeus eles têm esse senso de exclusividade. Somente somos povo de Deus, somente Deus se relaciona conosco e o resto são cães. Na verdade, na visão de um judeu, nos tempos de Jesus, se você não fizesse parte da nação de Israel, se você não fosse israelita, você era um cão, era assim que eles viam os outros povos, as outras nações. Eles eram extremamente exclusivistas, nós e nós, vocês e vocês. Então, qualquer um que não se enquadrasse dentro da questão de ser um judeu israelita, era um inimigo para o judeu. Então, o que é que eles ensinavam? Ame os seus e odeie qualquer um que não faça parte da nossa nação. Era assim que eles viam, era assim que eles enxergavam. Aí fica a pergunta: mas será que não existia isso na lei? Aí fica a pergunta: será que Deus não havia determinado isso no Antigo Testamento? Não, meus irmãos, não, muito pelo contrário. Abram aí, por favor, Levítico, mais uma vez, Levítico 19. Abram aí, mais uma vez. E eu estou me demorando aqui nesses textos, melhor dizendo, porque eu quero deixar isso aqui muito claro, para evitar esse equívoco que muitas vezes as pessoas falam: Antigo Testamento é uma coisa, você vê ali o ódio, o desamor, Novo Testamento é outra coisa, é o amor. Não, meus irmãos, não existe essa diferença não, por favor, não existe, é o mesmo princípio. O que Cristo ensinou nada mais era do que o reflexo do ensino do Antigo Testamento, nada mais, nada menos. Infelizmente havia sido esquecido por parte dos judeus, infelizmente havia sido distorcido por causa dos judeus, mas a gente está vendo claramente que na lei se ensinava a questão do amor ao próximo e não aos inimigos, e aí isso faz eco com que Jesus vai ensinar lá na frente. Abram aí, Levítico 19, versículos 33 e 34. Levítico 19, versículos 33 e também o versículo de número 34. Observe, para um judeu, se você fosse estrangeiro, você era um cão, você era um inimigo. Mas era assim que Deus determinava que o povo agisse com os estrangeiros? Mais uma vez eu digo não. Por quê? Olhem só, versículo 33, Levítico 19, versículo 33. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, o que é que o judeu devia fazer com o estrangeiro? Não o oprimir. Tanto é que ele fala: não o oprimireis. E não só isso, versículo 34. Como o natural de quem? De Israel, o judeu, será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Qual era o sentimento que os judeus deviam ter com relação aos estrangeiros? Olha só: amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Está claro ou não está, meus irmãos? O procedimento que os judeus deviam ter: vocês devem amar os estrangeiros como a vocês mesmos. E é interessante porque aqui Cristo ele dá a razão, ou no caso aqui na lei você tem a razão, você tem um motivo, porque vocês foram estrangeiros no Egito e lá vocês foram tratados mal. Lá vocês foram quase que exterminados. Então não façam com os outros aquilo que fizeram com vocês. Não foi isso que aconteceu? Principalmente durante aquela última fase da estada do povo de Israel no Egito, os primogênitos mortos, eles sendo proibidos de adorar a Deus. Deus teve que intervir na situação
através da sua ação poderosa para libertar os egípcios. Então, uma vez libertos, uma vez assentados na terra prometida, em chegando estrangeiros, os israelitas não deveriam pagar com a mesma moeda aquilo que eles sofreram, aquilo que eles padeceram. Muito pelo contrário, deveriam amar os estrangeiros como a eles mesmos. E mais uma vez, o Senhor fundamenta essa ordem: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. A mesma ordem que ele tinha dado agora há pouco. Então, meus irmãos, foram essas três distorções, pelo menos, que a gente observa que os rabinos eles fizeram em relação aos mandamentos do Antigo Testamento de amar ao próximo. Eles diminuíram o nível de exigência, tiraram como a ti mesmo, eles incluíram outros sentimentos pecaminosos que não amor, odiarás, e incluíram grupos que fossem objeto desses sentimentos pecaminosos, inimigos, estrangeiros, aquelas pessoas que não faziam parte da nação de Israel. É interessante porque essa visão, veja, essa visão equivocada que os judeus tinham em relação à prática do amor ao próximo, foi que motivou, presta atenção nisso, foi o que motivou o Senhor Jesus Cristo a proferir a parábola do bom samaritano. Cristo, meus irmãos, Cristo, minhas irmãs, ele desenvolveu o seu ministério inserido nessa realidade. Havia um ódio, uma raiva, uma mágoa dos judeus, principalmente em relação aos outros povos. Samaritano, aí nem pensar. Então, foi nesse ambiente de hostilidade, de raiva, de disputa, de guerra, de conflito, de animosidade, que Cristo ele inseriu ou se inseriu no seu ministério, pregando o quê? O amor. Foi por isso que foi impactante a mensagem de Cristo, porque não era essa a realidade dos judeus, não era assim que eles vivenciavam, não era assim que eles agiam. Então, para eles, de fato, foi um grande impacto, aquela forma, aquela maneira com a qual Cristo ele desenvolveu o seu ministério. Abram aí, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Todos aqui estão lembrados, né, da parábola do bom samaritano. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Por que será que Cristo falou essa parábola? A parábola do bom samaritano. O que será que motivou? Nada acontece por acaso. O que motivou foi isso. É porque o ambiente que Cristo vivia, o ambiente no qual ele desenvolveu seu ministério, era um ambiente de antagonismo, de rivalidade, de rixa, de disputa dos judeus com os outros povos. E ele vai e mostra isso aí. Olha só, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 29 e também o versículo 30. É naquele contexto que chega uma pessoa da lei e pergunta a Cristo qual é o maior dos mandamentos. Cristo diz: amar a Deus de todo o coração, toda força, todo entendimento, amar o próximo como a si mesmo. E ele pergunta: quem é o meu próximo? Então, baseado nisso, Cristo vai e conta essa parábola. Lucas 10, 29 e 30. Olha só. Ele, porém, o intérprete da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. E aí vai passar quem? Vai passar um sacerdote, e nem liga, deixa ele lá desprezado. Depois vai passar um levita, e age também da mesma forma, da mesma maneira. Aí, pasmem, chega quem? Um samaritano. Eita, para o judeu era complicado. Sabe de uma coisa? Os judeus, eles não comiam perto de samaritanos. E o prato que um samaritano comesse, os judeus tinham como imundo. Chegava nem perto, não queria nem tocar. Tão grande era o ódio deles, a rivalidade. Aí Cristo vai e coloca na parábola logo quem? Um samaritano. O levita desconsidera aquele homem ali semi-morto. O sacerdote age também da mesma forma. Aí chega o samaritano, não. Bota nas costas, ajeita, leva para a hospedaria, paga as despesas e ainda firma o compromisso, se fosse gasto mais, ele chegar e restituir. Então, ele agiu com um judeu, como não era comum um judeu agir com um samaritano.
Oxe, está brincando? Um judeu vendo um samaritano semi-morto, acabava de matar, porque basicamente era essa a visão, porque basicamente era esse o comportamento. Aí Cristo vai, na contramão, e ele parece que faz de propósito, justamente para instigar as pessoas e despertar a sua consciência. Então, e a partir dessa parábola, Cristo vai mostrar que o nosso próximo pode ser qualquer um. O nosso próximo é aquela pessoa que nos faz bem, e nós devemos fazer bem a todas as pessoas, mesmo que haja no nosso coração alguma intriga, alguma raiva, alguma inimizade. Olhem só o que Cristo fala lá no fechamento da parábola, Lucas 10, 36 e 37. Lucas 10, 36 e 37. Olha só o que Cristo diz. Pergunta, para um intérprete da lei: qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Porque passou um levita, passou um sacerdote, as pessoas religiosas não deram a mínima. Passou um samaritano e acudiu aquele que estava ali semi-morto. Cristo pergunta: desses três, qual é o próximo daquele? Quem é? Versículo 37. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, no caso Cristo: vai e procede tu de igual modo. Cristo quebra as barreiras raciais. Cristo quebra as barreiras de inimizade e mostra que o amor ele deve ser praticado e exercido, inclusive em relação aos nossos inimigos, contrastando completamente o pensamento da época, a visão que as pessoas tinham, e mostrando que no seu evangelho, nas suas boas novas de salvação, o nível era mais em cima, o nível era mais elevado. E ele não era corrompido pelas distorções e pelo tradicionalismo dos judeus do seu tempo, dos judeus da sua época. Então, Cristo, através dessas palavras, ele aponta para o ensinamento errado, para o ensinamento equivocado dos escribas e fariseus acerca do amor. E aí ele confronta completamente aquele ensino, aquela visão que eles tinham. Por isso que nesse primeiro momento do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 43, o que é que a gente vê? As distorções dos judeus do Antigo Testamento em relação ao amor. E Cristo deixa isso muito claro, e Cristo deixa isso muito explícito. E a história que eu queria contar, meus irmãos, eu vi essa semana, achei engraçado, Certa vez um marido, parece que foi verdade mesmo essa história, A pessoa contou no tom de verdade. Estava procurando um pastor, em virtude de não estar se dando bem com a esposa e desejar o divórcio. E aí o pastor foi, aconselhou, e ele sempre reticente, não, a gente quer divorciar. Aí o pastor disse: então procure amar a sua esposa como de fato ela é a sua esposa. Aí o irmãozinho lá, se é que é irmão, dizia: não, pastor, não vai dar certo. Disse: não, então ame como irmão em Cristo. Não, pastor, não vai dar certo não. O pastor disse: então ame como sua inimiga, mas ame. Então não tem como você escapar, porque Cristo manda a gente amar os inimigos. Então por que eu não vou amar meu irmão em Cristo? Porque eu não vou amar meu cônjuge? Então a gente não tem justificativa, a gente não tem escapatória, porque quando Cristo dá essa ordem, colidindo com o pensamento de judeus, é para nos mostrar justamente isso, que até os nossos inimigos nós devemos amar. Quanto mais os nossos amigos, quanto mais os nossos parentes, quanto mais os nossos irmãos em Cristo, é a ordem de Deus, é a ordem do Senhor. A gente não pode escapar desse fato, a gente não pode escapar dessa realidade. Ok, meus irmãos? Vencida essa primeira parte, ou seja, as distorções dos rabinos quanto aos mandamentos do Antigo Testamento sobre o amor ao próximo, sim, podemos avançar. Então, em segundo lugar, a ordem de Cristo para a prática do amor. Em segundo lugar, a ordem de Cristo para a prática do amor. Abram aí, Mateus capítulo 5, versículo 44. Mateus capítulo 5, versículo 44. A ordem de Cristo para a prática do amor. Mateus 5, versículo 44. Veja o que diz aqui a palavra: eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, através dessas palavras, Cristo ele está dando o verdadeiro sentido da lei,
o verdadeiro sentido do Antigo Testamento, fazendo o quê? Ordenando aos seus discípulos no seu tempo e nos ordenando hoje como discípulos de Cristo a termos aquilo que a gente pode chamar de amor prático em relação aos nossos inimigos. Cristo aqui está nos ordenando, Cristo aqui está nos exortando a que nós devemos ter amor prático em relação aos nossos inimigos. Amor prático, você pode se perguntar. Amor prático, você pode se indagar. O que é isso? É o amor que age em favor do próximo. E nesse caso, o amor que age, inclusive até mesmo em benefício do inimigo, daqueles que nos perseguem, daqueles que nos fazem mal, daqueles que nos prejudicam. Então Cristo quer ver o quê? O amor no seu sentido da ação, o amor no seu sentido prático. Na verdade, é até redundância a gente falar essa questão do amor prático. Por que eu digo que é redundância? Porque o amor, meus irmãos, ele já é um sentimento essencialmente prático. O amor, ele já é um sentimento essencialmente prático. Lembre-se, por exemplo, daquilo que a gente encontra lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Texto que todos nós sabemos, de qual é salteado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Mais adiante, em João capítulo 15, a gente vai ver Cristo falando que ninguém tinha maior amor do que ele, Cristo, que dava a sua vida em favor dos seus amigos. Então, via de regra, o amor, quando você analisa, biblicamente falando, você vai perceber que ele estará sempre associado à ação, sempre associado à postura, sempre associado à atitude e não ao mero sentimento. Infelizmente as pessoas distorceram essa questão do amor e nivelaram por baixo a compreensão e a prática que a gente deve ter em relação a ele. Mas quando você olha para a palavra, sobretudo para o comportamento de Deus, para a postura de Cristo, facilmente você vai perceber o quê? Que o amor é um sentimento essencialmente prático. Então, é isso que Cristo aqui ensina, que nós devemos ter esse amor prático em relação aos nossos inimigos. E esse amor prático, ele envolve algumas atitudes de nossa parte. Esse amor prático envolve algumas ações que são de nossa responsabilidade. Em primeiro lugar, nós devemos, dentro desse amor prático, fazer o bem aos nossos inimigos. Em primeiro lugar, dentro desse amor prático, nós devemos fazer o bem aos nossos inimigos. No texto paralelo de Mateus capítulo 5, abram aí, Lucas capítulo 6. Abram aí, Lucas capítulo 6. A gente vai ver dois trechos aqui nesse verso. Só para pegarmos essa questão do fazer o bem. Do fazer o bem. Lucas capítulo 6. Versículo 27. E depois o versículo 35, a parte A. Mateus 6, 27 e 35. Lucas, melhor dizendo, desculpa. Lucas, capítulo 6, versículo 27 e 35. Olha só o que Cristo disse aqui, ó. Lucas 6, 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, veja, fazei o bem aos que vos odeiam. Versículo 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem. Então, o amor, ele é visto através de atitudes diretas, positivas, ativas, no caso aqui de fazer o bem. Alguém já disse, abro aspas, o sentimento do amor não é tanto um sentimento, ou melhor dizendo, o verdadeiro amor não é tanto um sentimento, mas antes um trabalho prático, humilde e sacrificial. Então você mostra que ama alguém, você mostra que ama uma determinada pessoa, quando você trabalha em favor dela, quando você se humilha perante ela,
quando você se sacrifica por ela. Isso é que é amor, meus irmãos. Isso é que é amor. Olha só o que Cristo falou em relação a isso aí. Abram aí, João, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Olhem só o que Cristo nos fala aqui nessa passagem. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Cristo está falando com os discípulos e Ele está ensinando acerca do amor. Ele está mostrando o seu amor para com os seus discípulos. E como é que esse amor é expressado? Como é que esse amor é visto? Versículo 13. João 15, versículo 13. João 15, versículo 13. Olha só, meus irmãos. Olha só, minhas irmãs. João 15, versículo 13. Cristo dizendo, ó: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O que é isso? É um amor sacrificial, que dá em favor de, que se sacrifica em favor de. E Cristo diz isso: eu amo vocês, vocês são meus discípulos, vocês são meus amigos. E sabe como eu mostro que eu amo vocês? Quando eu dou a minha vida por vocês. Vocês são pecadores, indignos de receber a bondade do Senhor, mas mesmo assim eu faço. Por quê? Eu os amo. Veja, meus irmãos, veja como o amor ele está diretamente associado a fazer o bem. É difícil, foi por isso que eu falei desde o início, o nível de Deus é outro, o patamar está lá em cima, entendeu? Contudo, mesmo diante dessa nossa incapacidade, imperfeição, a gente não tem justificativa, porque é o padrão que Ele exige que nós devemos exercer na nossa vida. Então, como é que eu amo ao meu inimigo? Fazendo bem a ele, no seu sentido prático, humilde, sacrificial, com trabalho, ou seja, servindo aqueles que são os nossos inimigos. Mas não só isso. Em segundo lugar, eu amo de maneira prática, me sujeitando à postura que Cristo exige de mim, quando eu bendigo aos meus inimigos. Mais uma vez, voltem aí para Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 28. Lucas capítulo 6, versículo 28. Lucas 6, 28. A parte A, que a parte B a gente vai ver já já. Olha só o que Cristo diz aqui, ó: bendizei aos que vos maldizem. Bendizei aos que vos maldizem. Interessante, né? É as pessoas falarem mal de você e você falar de bem daquela pessoa. Isso é uma loucura, meus irmãos, humanamente falando, ou não é? Porque geralmente você vai bendizer a quem elogia, mas você vai elogiar a quem fala mal de você? Não está na nossa natureza, vamos ser sinceros. Não está na nossa disposição, vamos ser sinceros. Com qualquer coisinha a gente se magoa, fica chateado, com a cara de tromba desse tamanho, entendeu? A gente está muito fora dos padrões. Então, ó, na prática, bem dizer, significa ter um comportamento amoroso em relação ao próximo, no caso aqui ao inimigo, e que consiste em nós invocarmos, veja que coisa interessante, consiste em nós invocarmos as bênçãos dos céus, as bênçãos celestiais sobre os nossos opositores. Assim nós vamos estar na prática bem dizendo a ele, desejando o bem para eles. A pessoa fazer mal a você, Deus te abençoe, não da boca para fora não, mas com sinceridade e com disposição do coração, porque às vezes a gente tem esse negócio de Deus abençoe muito no automático, né? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. A gente tem que ter cuidado, porque senão acaba sendo apenas uma mera frase, destituída de valor, de sentimento real, verdadeiro. Então, isso é que é bem dizer, E é interessante porque o apóstolo Paulo, ele foi nesse mesmo caminho que Cristo aqui nos ensinou. E olha só o que Paulo fala, lá na sua carta aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Inclusive hoje a nossa
A nossa devocional vai ser o resumo do Evangelho, da carta de Romanos. Leiam. Ali você vai ter a síntese do livro. Muito bom, muito bom. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Olha só o que Paulo aqui nos ensina. Veja, que a gente deve bem dizer aos nossos inimigos. Cristo falou isso. E a gente pode até se equivocar e chegar à conclusão e dizer: não, mas isso foi Jesus Cristo. Ele é perfeito, ele é Deus. Não, Paulo também falou isso. E Paulo não é perfeito, não é Deus. Muito pelo contrário, ele errou. E errou em muitos momentos da sua vida. Só a discussão que ele teve com Barnabé por causa de Marcos mostra isso. Mas mesmo assim, o princípio ele permanece. Mesmo assim, ele permanece. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 14. Olha essa ordem que ele dá aqui. Romanos 12, versículo 14. Olha só. Abençoai quem? Os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. É ordem apostólica também, meus irmãos. É ordem bíblica. É ordem bíblica. Então, aquelas pessoas que nos perseguem, abençoe. Aquelas pessoas que nos amaldiçoam, abençoe. Abençoe. Ou através de desejos que você deve ter em relação àquela pessoa, que Deus a abençoe, ou alguma coisa que você venha fazer. O padrão é nesse nível. O padrão é nesse nível. Então veja, eu amo na prática, até mesmo meu inimigo, me sujeitando à ordem de Cristo. Em primeiro lugar, quando eu faço bem para ele. Em segundo lugar, quando eu bendigo a ele. Mas não só isso. Em terceiro lugar, quando eu oro por ele. Quando eu oro por ele. Vamos lá mais uma vez, meus irmãos. Vamos lá. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 44. Mateus capítulo 5, versículo 44. Palavras idênticas você vai encontrar em Lucas 6, 28. Mas eu vou ler só Mateus 5 mesmo. Mateus 5, 44. Olha só o que Cristo diz aqui, a parte B do versículo 44. Olhem só. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Veja, e orai pelos que vos perseguem. Orai pelos que vos perseguem. Crisóstomo, que foi um pai da igreja, ele dizia que a oração é o ápice, ou seja, o ponto mais alto do autocontrole. A oração é o ápice, o ponto mais alto do autocontrole. O que é que ele queria dizer com isso? Às vezes você tem raiva das pessoas, às vezes você se magoa com as pessoas, às vezes você se chateia com as pessoas. Mas se você começar a orar por elas, meu irmão, minha irmã, isso vai passar. Porque é impossível, a não ser que você queira fazer uma oração imprecatória, que não é o que é indicado para esses casos. Mas quando você faz uma oração em favor daquela pessoa, intercedendo por aquela pessoa, a mágoa, a raiva, se a sua oração for genuína, ela tende a passar. Porque não tem condições de você orar sinceramente por uma pessoa, pedindo um bem dela, quando na verdade você está rancoroso no seu coração. Você não consegue orar por ela. Você não consegue. É por isso que a oração nos ajuda, a oração nos auxilia a vencer a mágoa e a raiva do nosso coração, especificamente por aquela pessoa que nos prejudicou. Então aqui, de certa forma, é um conselho que a gente dá. Quando você estiver irado com alguém, magoado com alguma pessoa, e aí você estiver com esse rancor no seu coração, firme um compromisso diante de Deus, firme um compromisso diante do Senhor. Ore por ela, que você vai ver, a mágoa vai passar. Pode até ser que demore, pode ser que até em alguns momentos ela queira vir novamente, porque a nossa natureza briga muito, muito mesmo, mas você vai estar dando um passo muito firme para vencer esse mau sentimento no seu coração. Faça aquilo que Jesus Cristo ele fez quando ele estava crucificado no Calvário. O que é que diz? Lucas capítulo 23, versículo 34. Veja a oração que Cristo fez quando estava encravado no Calvário, se esvaindo de sangue, se contorcendo de dores, humilhado, desprezado, afastado da presença de Deus, sendo pisoteado pelas pessoas. Qual foi a oração que ele fez? Uma oração bem simples, bem singela, bem direta.
mas muito significativa, e eu vou mostrar aqui um detalhe que muitas vezes passa desapercebido nessa passagem. Abram aí, Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34. Versículo 34. Olha só. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A construção dessa palavra aqui, desse verbo, dessa expressão, ela tem implicações duradouras. Como é que eu vou tentar aqui explicar de uma maneira bem simples? A construção dessa expressão no original dá a ideia de que Cristo está aqui pedindo para que Deus perdoe aquelas pessoas que estavam lhe fazendo mal, mas não só a estas, mas também as demais pessoas ao longo do tempo. Então, na verdade, até hoje, meus irmãos, essa oração de Cristo, ela é respondida quando alguém se volta para Ele. Porque, de certa forma, todos nós, quando não salvos ainda, nós somos representados por aquela gama de pessoas que estavam dizendo: crucifica-o, 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 crucifica-o. Se nós estivéssemos lá, estávamos fazendo coro com aquela pessoa, estávamos inseridos naquele grupo. Então, quando Cristo chega e intercede em favor daquelas pessoas, não só delas, mas a ideia aqui dessa expressão é de uma intercessão que é contínua, que vai perdurar ao longo do tempo. Então, na medida em que nós nos convertemos, que Deus, pela sua graça, através da ação do seu Espírito Santo, nos traz para si, nos traz para Ele, é como se essa oração estivesse sendo respondida, de Deus nos perdoar e nos acolher. Então, é um significado muito interessante que essa passagem tem. Ela não foi exclusiva daquele período, daquela época, mas ela é extensiva a todos os tempos. Então, até hoje, Cristo ele está intercedendo por aquelas pessoas que lhe são indiferentes, os seus inimigos, pedindo para que Deus as perdoe. E aquelas que são perdoadas, é a resposta de Deus em relação a essa oração. Então, devemos ser assim. Devemos ser assim. É interessante porque Estevão, ele foi assim. Ele fez essa mesma oração quando ele estava sendo martirizado. Abram aí, Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, versículo 60. Ele fez a mesma oração de Jesus. Ele fez a mesma oração de Jesus. Atos 7, 60. Ele estava sendo apedrejado depois que fez o grande sermão ao longo do capítulo 7 de Atos, e os judeus agiram vingativamente contra ele e chegaram ao ponto de apedrejá-lo, matando. Mas antes da sua morte, olha só, versículo 60, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Foi a última oração de Estevão. Ele pediu em favor dos seus opressores, daquelas pessoas que estavam tirando a sua vida. Uma oração muito parecida, muito semelhante com aquela que a gente viu agora lá em Lucas 23, versículo 34, onde ele roga a Deus o perdão sobre o mal que estava recebendo dos seus inimigos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Cristo nos ensina a reação ativa que nós devemos dar aos males que nós recebemos. Devemos ir além da vingança, devemos ir além da retaliação, devemos amar na prática. Como? Fazendo bem. Como? Bendizendo. Como? Orando. Na verdade, temos uma escala de atitude em meio ao mal recebido. Então, quando você recebe o mal, qual é a primeira coisa que você deve fazer? Não se vingue. É a primeira postura. Mas não só ficar na não vingança. Você tem que ir além, você tem que amar. Não só agir passiva, mas também agir ativamente. São os dois aspectos que nós falamos no início do nosso estudo. Então, domingo que vem, se Deus assim permitir, a gente vai trabalhar os dois últimos pontos que nós prometemos hoje, no início da lição. Ou seja, o propósito da prática do amor, por que a gente deve agir assim, Cristo nos ensinou, e depois a gente vai trabalhar os desafios, porque de fato é muito desafiador nós amarmos dessa forma, amarmos dessa maneira. A graça na nossa vida, a graça de Deus, ela é necessária, meus irmãos, ela é necessária, minhas irmãs, não só na nossa salvação, mas na sequência da nossa salvação.
O favor imerecido de Deus, ele é necessário, não só para Deus nos salvar, mas também para que Deus esteja conosco no restante da nossa caminhada, após o momento em que Deus nos salvou. Nós precisamos ser objetos do seu favor imerecido, quando Ele nos salva, e depois a gente continua precisando do seu favor imerecido. Para quê? Para que a gente possa cumprir as exigências que Deus nos dá através da sua palavra. Dentre várias, esta que nós começamos a observar, esta que nós começamos a considerar na manhã de hoje, de nós termos esse amor passivo, não em relação aos nossos irmãos, não em relação aos nossos amigos, mas em relação até mesmo aos nossos inimigos. Esse amor ativo, esse amor prático. Alguém já disse que quando você retribui com mal um bem que você recebe, isso é demoníaco. Quando você retribui com bem um bem que você recebe, isso é humano. Mas quando você retribui com bem um mal que você recebe, isso é divino. Isso é divino. Então veja, receber o bem e pagar com mal é demoníaco. Receber o bem e pagar com bem é humano. Receber o mal e pagar com bem é divino. É divino. Somente uma pessoa que é salva, somente uma pessoa que é transformada, ela tem essa capacidade, não por ela mesma, mas por Deus, para agir dessa maneira. Então, o que é que a gente precisa fazer, meus irmãos? Então, o que é que a gente precisa fazer, minhas irmãs? Não tem outro recurso, não. A gente tem que orar muito, muito mesmo, pedindo a Deus graça, misericórdia, porque a gente sabe, perdão é difícil às vezes ser dado. A gente tem essa facilidade de nos magoarmos, de nos entristecermos, de nos ofendermos, de nos abatermos com aquilo de ruim que muitas vezes as pessoas fazem, e elas vão fazer, e elas vão continuar fazendo. A gente não mora no paraíso ainda, só no céu, mas até chegar lá, isso vai ser uma realidade na nossa vida, uma triste realidade, mas a gente não pode fugir disso. Então, se de um lado você tem a realidade de que você não vai viver dias fáceis, e que muitas vezes as pessoas vão lhe pisotear, vão lhe maltratar, vão lhe perseguir, vão lhe fazer mal, ore, se preparando para esses momentos, porque você não vai fugir deles agora, a não ser que você parta para a eternidade. Mas enquanto aqui estiver, quer seja no ciclo familiar, isso vai acontecer, quer seja no ciclo de amizade, isso vai acontecer, quer seja no ciclo de trabalho, como isso acontece, quer seja na igreja, aí é que vai acontecer mesmo também, entendeu? Então, peça graça para que Deus lhe prepare para esses momentos, para que Deus prepare o seu coração, para que Ele possa quebrantar a sua alma, e em vindas situações você possa agir com o seu coração perdoador, mas não só isso, você possa agir com um sentimento amoroso no seu sentido prático, para que você possa atingir o nível que Deus nos exige em Cristo Jesus. Então, a gente fala isso não porque seja algo fácil, muito pelo contrário, é difícil, e por isso eu disse, somente a graça de Deus para nos auxiliar e fazer com que nós hajamos assim. A nossa força, a nossa disposição, ela não é para isso, e somente Deus operando em nós, somente Deus operando através de nós, para que a gente possa ter esse amor prático, conforme Cristo disse aos inimigos, porque Ele fala aqui dentro desse nível, em relação aos irmãos, em relação aos amigos, em relação aos parentes, aí é que a exigência aumenta, né? Porque se com os inimigos Ele pede para a gente fazer assim, e com as demais pessoas, avalie com as demais pessoas. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então, que Ele, Deus, nos conceda essa graça, que Ele, Deus, nos conceda essa misericórdia, e que Ele trabalhe no nosso coração, para que a gente possa ter essa postura para a glória do Seu nome, vivendo com integridade as exigências do Seu Evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Amém.